Estamos ao vivo! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso clube das 4h47, o clube que a gente começa o nosso dia da melhor forma possível, que é lendo o nosso manual de instruções. Para você que está chegando agora, então, vamos fazer uma super aula hoje, vamos entender um pouco mais sobre o que a palavra nos diz. Se liga, pega a visão, vem comigo, que hoje a gente vai continuar a nossa querida palavra. A gente está em Êxodo, capítulo 9, versículo 13, tá bom? Agora a gente vai falar da 7ª praga que Deus lançou sobre o Egito. Para vocês que não estão entendendo, a gente está falando sobre todas as pragas que foram lançadas quando Moisés chegou. Deus chamou Moisés para um propósito, que era libertar o povo de Israel do Egito. E aí foram sendo lançadas pragas sobre o Egito, sobre o faraó, para mostrar que Deus realmente existia. Então agora a gente já está na 7ª praga, chamada granizo, tá? Eu, Senhor, disse a Moisés: levanta-te de manhã cedo e coloca-te diante do faraó, e dize a ele: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: deixa o meu povo ir para que me sirva. Porque desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas que não há ninguém como eu em toda a terra. Porquanto agora estenderei a minha mão para que eu fira a ti e a teu povo com peste, e tu serás cortados da terra. E na verdade, é por esta causa que eu te levantei, para mostrar o meu poder em ti, e para que meu nome seja declarado em toda a terra. Ainda te exaltas contra o meu povo, não o deixando ir? Eis que amanhã a essa hora farei chover um grande granizo, tal como não houve no Egito, desde a sua fundação até agora. Por isso, envia agora e ajunta teu gado e tudo que tens no campo, pois sobre todo homem e todo animal que for encontrado no campo e não for trazido para casa, cairá o granizo e morrerão. Estendeu as suas mãos ao Senhor, e os trovões e os granizos cessaram, e a chuva não foi derramada sobre a terra. E quando o faraó viu que a chuva e o granizo e os trovões haviam cessado, pecou ainda mais e endureceu seu coração, ele e os seus servos. E o coração de faraó foi endurecido, e não deixou os filhos de Israel ir, como o Senhor havia dito por Moisés. De novo, faraó,
De novo. Você viu só, né? Quem não acreditou que Deus viria, quem não acreditou na palavra, quem não acreditou no que aconteceria, deixou os animais no campo, ficou no campo, falando, isso daí é lorota, isso daí é bobeira, por mim não tô nem aí. Morreram. Os animais morreram. Tudo morreu. Por quê? Não acreditou na palavra. Cuidado, viu? Cuidado quando você não acredita na palavra. Cuidado quando você não acredita em Deus. Cuidado quando o seu coração não está puro para entender o que está acontecendo. Cuidado. Nosso coração tem que estar puro. O que o Faraó fez de novo? A 7ª praga. 7ª. Então já teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes acontecendo já, e o Faraó achando que era lorota, endurecendo o coração, brincando com as coisas. Então, o que acontece nisso tudo? Só vai piorando. Só vai piorando. E aí? Como que está seu coração na presença de Deus? Você consegue ter o coração puro? Você já viu que ali fora tem estrelas? No domingo agora, eu vou fazer essa live aqui na área de casa. E até amanhã esse dia, eu quero fazer 1h30 no mínimo, falando sobre a palavra, porque é muito massa escutar isso daqui. Mas, olha para fora. Vai na janela do teu quarto, vai na porta da tua casa, independente. Olha lá fora, olha para o céu. Olha as estrelas. Tenta contar a quantidade de estrelas que tem no céu. Essas são as bênçãos de Deus para você. Só que você não pode ter o coração duro. Você não pode endurecer seu coração. Não para Deus. Não para Deus. A palavra ela vem falando muito de coração, tá? Começa eu me arrepiar logo cedo já, porque o trem é incrível. É incrível. Não endureça seu coração para Deus. Para Deus a gente tem que conversar de peito aberto. Tá? Eu conversei para Deus quando eu era um punheteiro e eu pedi para Deus me libertar disso. Eu conversei com Deus quando eu era um fumante e eu pedi para Deus me libertar disso. Eu conversei com Deus quando eu era um bêbado e pedi para Deus me libertar disso. Só que em tudo isso eu estava com o coração puro, não com o coração duro. A gente tem que ter o coração puro para conversar com Deus. Bora continuar? A 8ª praga, locustas. E disse o Senhor a Moisés: vai à presença de Faraó, porque eu endureci o seu coração e o coração de seus servos, para que eu mostre estes sinais diante dele, e para que tu fales aos ouvidos dos teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas e meus sinais que fiz entre eles no Egito, para que saibais que eu sou o Senhor. E Moisés e Arão foram à presença de Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus. Deixa eu falar. Quanto tempo recusarás a humilhar-te diante de mim? Deixa meu povo ir, para que me sirva. Senão, se te recusares a deixar meu povo ir, eis que amanhã trarei locustas para a tua costa, e cobrirão a face da terra, para que não consigas ver a terra. E eles comerão o resto do que escapou, o que restou do granizo. E comerão toda a árvore que cresce no campo, e encherão as tuas casas e as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, que nem teus pais, nem os pais de teus pais viram, desde o dia que eles estiveram sobre a terra até este dia. E virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó lhe disseram: até quando este homem será uma armadilha para nós? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor vosso Deus. Não sabes ainda que o Egito está destruído? E Moisés e Arão foram levados novamente ao Faraó, e ele lhes disse: ide e servi ao Senhor vosso Deus. Mas quem são os que irão? E Moisés disse: iremos com nossos jovens e com os nossos velhos, com nossos filhos e com nossas filhas, com nossos rebanhos e com nosso gado iremos, porque precisamos celebrar uma festa ao Senhor. E ele disse: que o Senhor assim esteja convosco, assim como eu vos deixarei ir, e a vossos pequenos. Olhai, pois, a mal diante de vós. Não será assim.
Ide agora, vós que sois homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que desejaste. E eles foram expulsos da presença de Faraó. E o Senhor disse a Moisés: estende tua mão sobre a terra do Egito, para que as locustas venham sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo que o granizo deixou. E Moisés estendeu seu cajado sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe um vento oriental sobre a terra durante todo aquele dia e toda aquela noite. E ao amanhecer, o vento oriental trouxe as locustas, e as locustas subiram por toda a terra do Egito, e descansaram em todas as costas do Egito. Terríveis foram. Antes destas, nunca houve locustas como estas, nem depois destas haverá. Pois elas cobrirão a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e elas comerão toda a erva da terra, e todo o fruto das árvores, que o granizo havia deixado. E não ficou verde algum nas árvores, nem nas ervas do campo, e em toda a terra do Egito. Então se apressou o Faraó em chamar Moisés e Arão, e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus, e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente essa vez, e rogai ao Senhor vosso Deus, que ele tire de mim somente esta morte. E ele saiu da presença do Faraó e suplicou ao Senhor. E o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, que tirou as locustas e as lançou no Mar Vermelho. Não ficou uma locusta em toda a costa do Egito, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, para que ele não deixasse os filhos de Israel ir. A nona praga. Nona praga. Trevas. E o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão para o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito, trevas tão escuras que possam ser sentidas. E Moisés estendeu a mão para o céu, e houve densas trevas em toda a terra do Egito, por 3 dias. Eles não viam uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. E Faraó chamou Moisés e disse: ide, serve ao Senhor, somente fiquem os vossos rebanhos e os vosso gado. Deixai também os vossos pequenos ir convosco. E disse Moisés: deves dar-nos também sacrifícios e ofertas queimadas, para que possamos oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado irá conosco. Nenhum casco ficará, porque disso tomaremos para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com o que serviremos ao Senhor até chegarmos lá. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não os deixou ir. E Faraó lhes disse: sai da minha presença, toma cuidado para que não vejas mais a minha face, porque no dia em que vires a minha face morrerás. E disse Moisés: disseste bem, não verei a tua face novamente. Pô, Moisés já estava puto também, né, cara? Moisés estava puto. Vocês sabem por que Moisés andava com Arão? Arão era irmão de Moisés, tá? Ele era 3 anos mais velho que Moisés. Moisés andava com Arão porque Deus conversava com Moisés através do coração. Só que Moisés era gago, ele não conseguia transmitir o recado. Aí assim, ele transmitia o recado para Arão. Arão tinha paciência para escutar Moisés, porque você imagina só, os recados eram longos. E aí Moisés ia falar gaguejando tudo. Ele não conseguia falar. Então Arão tinha muita paciência para escutar ele, e por isso que os dois andavam juntos, para Arão transmitir a mensagem que o Senhor transmitia a Moisés. E já estamos na 9ª praga, e mesmo assim o Faraó não acreditava. E aí na 9ª praga o Faraó chega e ainda ameaça Moisés, fala: se eu te ver de novo eu vou te matar, tô cansado de você, tô de saco cheio de você. Moisés falou: te lascar, rapaz, quem tá cansado de você sou eu. Olha quantas provas que o Senhor tem nos dado. Bom dia a todos que estão chegando agora. JC, orar pelo meu esposo Joabe e minha filha. Jesus, ora você, tá? Eu vejo assim, eu oro pela minha família, você ora pela sua, a gente pede bênçãos, a gente pede graça. Eu vou falar uma coisa para vocês muito interessante agora. Oração. Orar é pedir. Ora, pede. Ação, agir. Peça e age. Peça e age. Você tem que pedir, mas tem que agir. Não adianta eu falar para Deus assim: meu Deus, eu quero ficar rico.
Quero ficar rico agora, mas estou aqui, ó, sentado. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, ora pelo seu esposo, pela sua filha, igual eu oro pela minha esposa que está dormindo ali, pelas minhas filhas que estão dormindo ali. Que Jesus nos abençoe, que Jesus abençoe vocês também, cada um que está chegando aqui agora, entendeu? Mas a oração é o seguinte, eu vou orar e vou executar. Eu vou executar tudo aquele propósito que o Senhor me chamou. Tá? Positivo? Então aqui, pessoal, Moisés ficou puto. Falar, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Gente, vocês estão de brincadeira comigo. Agora você vai me ameaçar, Faraó. Vai te deitar pra lá. Sabe o que mais? Eu que não vou mais te ver. Agora chega aqui, ó, o anúncio da 10ª praga. E disse o Senhor a Moisés: trarei ainda mais uma praga sobre o Faraó e sobre o Egito. Depois disso, ele vos deixará ir daqui. Quando vos deixar ir, ele certamente vos expulsará daqui completamente. Fala agora aos ouvidos do povo, e que todo homem peça de seu vizinho e toda mulher de sua vizinha joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu favor ao povo à vista dos egípcios. Além disso, o homem Moisés era muito grande na terra do Egito, à vista dos servos de Faraó e à vista do povo. E Moisés disse: assim diz o Senhor. Olha só como que é, né? Moisés, que era gago, que era medroso, que fugiu da terra do Egito porque matou um egípcio, porque ele estava brigando com um hebreu. Moisés, depois de 10 pragas, essas 10 pragas elas não foram acontecendo assim, um dia uma, outro dia outra. Isso aqui foram anos, tá, pessoal? Isso aqui foram anos de negociação, de conversa. Não foi nada rápido aqui. Não foi nada assim, papumf. Não. As coisas elas foram acontecendo assim ao período de anos. E Moisés, gago, medroso e tudo mais que eu disse, acabou se tornando o quê? Grande na terra do Egito. Reconhecido como grande tanto pelos egípcios quanto pelo seu povo. Aquele cara lá de trás que desacreditava nele mesmo, que não acreditava nem em si próprio. Pergunta que eu te faço aqui agora. E aí? Você acredita em você mesmo? Você acredita em si próprio? Ou não? Não consigo. Eu tenho medo. Não vai dar certo. Vai dar errado. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês já se sentiram na bad? O que é a bad? Vocês já se sentiram para baixo? Em alguma coisa às vezes que vocês fizeram, que não deu muito certo, ou então que vocês estão passando por uma provação. Você fala, cara do céu, esse trem aqui é complicado, cara. Vocês já se sentiram assim? Pois é, Moisés no início ele estava se sentindo assim, na bad. Mas quando chegou na 10ª praga, na 9ª praga já, Moisés já estava explodindo. Ele ficou forte, ele ficou grande, ele cresceu, ele evoluiu, ele suportou o processo. E aí? Está preparado para suportar o processo? Está preparado para enfrentar a dor? Está preparado para crescer? Eu tenho uma filha minha, ela está com 7 anos. Às vezes ela chega em mim e fala assim: papai, eu tô com uma dor no braço, eu tô com uma dor na perninha, tá doendo minha perninha. Sabe o que eu falo para ela? Filha, calma, crescer dói. Crescer dói. E aí? Tá preparado para crescer? Agora outra pergunta que eu te faço. Tá preparado para enfrentar a dor? Crescer dói. Moisés sofreu aqui em tudo isso. Você acha? O cara estava indo contra a terra do Egito. Ele, Gago, seu irmão Arão. Só que tinha alguém muito forte por trás. Ele tinha o maior sócio do mundo. Deus. E aí? Quem quer ter o sócio? Eu estou andando com o maior sócio do mundo. E eu estou fazendo uns negócios grandes também. E tá doendo tá doendo muito. Só que eu estou enfrentando o processo. E aí? Vai enfrentar o processo? Se você tiver com o maior sócio do mundo, pode ir. Eu só vou com ele. Sem ele eu não vou. E Moisés disse
E Moisés disse: Assim diz o Senhor: à meia-noite sairei no meio dos egípcios, e todo o primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que está sentado sobre o seu trono, até mesmo o primogênito da serva, que está atrás do moinho, e todos os primogênitos dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve nem jamais haverá. Mas contra qualquer dos filhos de Israel, nem mesmo um cão morrerá. Sua língua contra o homem e o animal, para que saibas que o Senhor faz diferença entre os egípcios e Israel. Então assim, o que aconteceu? Deus falou assim, ó, a partir da meia-noite, todos os filhos, primeiros filhos, tanto de homem ou de animal, dos egípcios morrerá. E ele sabe onde está cada um. Vai morrer. Só que os filhos de Israel, nem um cachorro morrerá. E todos esses teus servos descerão a mim e circunvarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue. E depois disso eu sairei. E ele saiu da presença de Faraó com grande ira. E disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, para que não deixasse os filhos de Israel sair de tua terra. Então assim, Faraó nunca ouviu eles. Faraó nunca ouviu eles. Só que Deus falou assim: agora vocês vão pagar caro. Agora vocês vão pagar caro. E Moisés, incrivelmente, que era medroso, já não tinha mais medo. Você consegue ver? O cara que era medroso já não tinha mais medo, velho. Você tá doido? Não tem mais medo. Por quê? Tá na presença de Deus, meu parceiro. Tá na presença de Deus. A Páscoa instituída. E o Senhor falou a Moisés, olha só, a Páscoa instituída. Será que aqui na Bíblia vai falar sobre coelhinho da Páscoa? Sobre ovos de Páscoa? Né? A Páscoa virou um comércio de chocolate. Vamos ver aqui na Bíblia o que fala sobre a Páscoa? Vamos ler junto? Vamos entender junto? A Páscoa é instituída. E o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês será para vós o começo dos meses. Será o primeiro mês do ano para vós. Falai toda a congregação de Israel, dizendo: no 10º dia deste mês, tomará cada homem para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada casa. E se a família for muito pequena para um cordeiro, que ele e seu vizinho mais próximo o tomem segundo o número de almas, cada homem conforme o seu comer fará conta para o cordeiro. Vosso cordeiro será sem defeito, um macho de 1 ano. Vós o tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia do mesmo mês. E toda a assembléia da congregação de Israel o matará à tarde. E tomarão do sangue e colocarão nas 2 ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. E comerão a carne naquela noite assada no fogo, e pão ázimo, e com ervas amargas o comerão. Não comereis dele cru, nem cozido com água, mas assado com fogo, a sua cabeça com os pés e as suas entranhas. E não deixareis nada do que restar até a manhã seguinte. E o que restar disso, até a manhã seguinte, queimareis com fogo. E assim o comereis, com vossos lombos cingidos, vossas sandálias nos vossos pés e vosso cajado na vossa mão. E o comereis com pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque eu passarei por toda a casa, a terra do Egito esta noite, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto do homem como do animal. E contra todos os deuses do Egito executarei o juízo. Eu sou o Senhor. E o sangue vos será um sinal sobre as casas em que estiverdes. E quando eu vir o sangue, passarei sobre todos vós, e a praga não estará sobre vós para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito.
e este dia vos será por memorial, e fareis dele uma festa ao Senhor por todas as vossas gerações. Fareis dele uma festa por ordenança eterna. 7 dias comereis pão ázimos. Até o primeiro dia afastarás o fermento das vossas casas, porque todo aquele que come pão levado desde o primeiro dia até o 7º dia, essa alma será cortada de Israel. E no primeiro dia haverá uma santa convocação, e no 7º dia haverá uma santa convocação para vós. Nenhum tipo de trabalho será feito neles, exceto aquilo que todo homem precisar comer. Só isto poderá ser feito por vós. E observareis festas do pão ázimo, porque nesse mesmo dia eu tirei vossos exércitos da terra do Egito. Por isso observareis este dia nas vossas gerações por ordenança eterna. Então a Páscoa significa o quê? Bom dia, Elaine, seja muito bem-vinda. Edriane, seja muito bem-vinda ao nosso canal. No primeiro mês do 14º dia do mês da tarde, comereis pão ázimo até o 21º dia do mês da tarde. 7 dias não achará fermento em vossas casas, porque todo aquele que comer o que estiver levedado, essa alma será cortada da congregação de Israel, seja estrangeiro ou nascido na terra. Não comereis nada levedado. Em nossas habitações comerei pão ázimo. Então a Páscoa, que significa a libertação do povo de Israel da terra do Egito. Aquele povo lá, os escravos. Os escravos. Pessoal, para quem está chegando aqui agora, deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Ó. A Bíblia que eu estou lendo é uma King James, tá? Uma Bíblia muito boa de ser lida. Por quê, pessoal? Todas as palavras de Deus, quando Deus fala, ela fica em vermelho. Não sei se vocês conseguem observar. Ela está em vermelho, tá? Então, é pesado demais. Então, Páscoa, libertação daqueles caras, dos escravos, do povo de Israel, da terra do Egito. E é o seguinte, matem um carneiro sadio, sem nenhuma avaria, sem nenhuma doença, sem nada de errado, um macho de 1 ano de idade, e comam ele assado. Se o carneiro for muito grande para vocês, chama o vizinho. No final disso, passem sangue, o sangue do carneiro que vocês mataram, em volta da sua porta. Por quê? Quando eu passar a noite aí, para matar os primogênitos dos egípcios, essas casas que estarão com sangue, eu vou entender que elas são dos meus irmãos de Israel, do meu povo de Israel, e eu não passarei sobre elas. E aí? Você acreditaria nisso? Ou você não passaria o sangue na porta de sua casa? E aí, como que está a tua crença em Deus? Não, eu sou ateu, Deus nunca me provou nada. Deus nunca te provou nada? Estou lendo um livro para você de mais de 3.000 anos. Mais de 3.000 anos. Deus é bom o tempo todo. Deus está com a gente. Só que para Ele conversar com a gente, o coração tem que estar puro. E é isso que vem falando muito nessa palavra, desde que eu peguei ela lá do início. E a gente está apenas em Êxodo. Então Moisés chamou todos os anciões de Israel e lhes disse: escolhei e tomai um cordeiro segundo vossas famílias e matai a Páscoa. E tomareis um molho de hisopo e o molhareis no sangue que está na bacia, e passareis na verga e nas 2 ombreiras da porta, com o sangue que está na bacia. E nenhum de vós sairá pela porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. E quando ele vir o sangue na verga e nas 2 ombreiras, o Senhor passará sobre a porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. E observareis isto por ordenança para ti e para os teus filhos, para sempre. E acontecerá, quando estiverdes na terra, que o Senhor vos dará, segundo o que Ele prometeu, que guardareis este culto. E acontecerá, quando vossos filhos vos disserem: o que quereis dizer com este culto?
que direis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor. De novo. Que passou sobre a casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. E o povo curvou a cabeça e adorou. E os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Incrível, né? Incrível. A 10ª praga, a morte dos primogênitos. E aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que estava sentado no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na masmorra, e todos os primogênitos do gado. E o Faraó se levantou à noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios. E houve grande clamor no Egito, porque não havia uma casa em que não houvesse um morto. Vocês têm ideia do que aconteceu aqui? A Páscoa chegou. A Páscoa chegou. O Faraó teve o coração tão duro, tão duro, tão duro perante a Deus, que o seu filho, seu primogênito, seu primeiro filho, foi morto. Por causa do quê? De um negócio chamado ignorância. Eu não acredito nesse Deus. Esse Deus não existe. Eu acredito nas minhas imagens aqui. Então chamou Moisés e Arão à noite e disse: levantai-vos e sai dentre o meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor, como tendes dito. Também levantai-vos vossos rebanhos e vosso gado, como tendes dito, e sai, e abençoa-me também. E os egípcios apressaram o povo para que os lançassem fora da terra com pressa, porque diziam: seremos todos mortos. E o povo tomou sua massa antes que levedasse, e suas amassadeiras amarradas em suas roupas sobre os seus ombros. E os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés, e pediram dos egípcios joias de prata e joias de ouro, e vestimentas. E o Senhor deu ao povo favor à vista dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e eles despojaram os egípcios. Os israelitas saem do Egito. Rapaz, você viu só? Tem que chegar num ponto desse. Tem que chegar num ponto desse para você acreditar que Deus existe. Não precisava o Faraó chegar num ponto desse, né? Só que ele nunca teve um coração puro para conversar com Deus, para entender que Deus existe, para acreditar em Deus. Ele sempre ficava achando que aquilo lá era... não, vamos falar assim o que ele achava nos dias de hoje? Fake news. Fake news. Isso aí também eu consigo fazer. Isso aí meu servo consegue fazer. Não, veio Hans para cá, meu servo também consegue fazer. Tudo fake news. Não foi, né? Teve que perder um filho. Todo o seu povo teve que perder seu primogênito para eles passarem a ter um pouquinho de fé para acreditar que realmente existia. Os israelitas saem do Egito. 5h21 da manhã já. Vamos pegar mais essa parte aqui? Êxodo capítulo 12, versículo 37. Os israelitas saem do Egito. E os filhos de Israel viajaram de Ramassés para Sucote, cerca de 600.000 homens, a pé, além das crianças. E uma multidão mista também subiu com eles, e rebanhos, e vacadas, e muito gado. E assaram bolos ázimos da massa que haviam trazido do Egito, porque não estava levedada, porque foram lançados fora do Egito, e não podiam demorar, nem haviam preparado para si alimento algum. Ora, a permanência dos filhos de Israel, que habitaram no Egito, foi de 430 anos. E aconteceu que, ao final dos 430 anos, aconteceu nesse exato dia que todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta é uma noite a ser bem observada para o Senhor, por ter os tirado do Egito. Esta é aquela noite do Senhor a ser observada por todos os filhos de Israel nas suas gerações. Então olha só o tanto de gente que saiu. 600.000 homens. 600.000 homens, fora mulheres e crianças. Fora suas vacadas, fora seus cavalos, fora todo o seu gado. 600.000. Você faz ideia do que é 600.000? É muita gente.
E tudo a pé. Tudo a pé. A ordenança da Páscoa. Eu, o Senhor, disse a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela, mas o servo de cada homem comprado por dinheiro, depois que o tiver circuncidado, dela comerá. O estrangeiro e o servo assalariado não comerão dela. Em uma casa se deverá comê-la. Não levarás coisa alguma da carne para fora da casa, nem quebrarei seu osso. Toda a congregação de Israel deverá celebrá-la. E quando um estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que todo homem seja circuncidado, e depois que ele se aproxime e a celebre. E ele será como aquele que é nascido na terra. Porquanto nenhum homem incircuncidado comerá dela. Uma lei haverá para o que é nascido na terra, e para os estrangeiros que peregrinarem entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Assim fizeram. E aconteceu que no mesmo dia o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito por seus exércitos. Então, pessoal, é maravilhoso isso daqui, né? Se um gago chamado Moisés, medroso, chegou e libertou toda a terra do Egito, toda a terra de Israel do Egito, 600 mil homens, fora mulheres e crianças, e foram celebrar a Páscoa, na terra que o Senhor havia prometido. Bom, pessoal, eu vou encerrar por aqui hoje, tá? Amanhã a gente vai falar sobre a consagração dos primogênitos, tá bom? Eu agradeço por hoje a Ti, meu Deus. Vamos fechar os olhos, respira bem fundo. Pai, a Ti eu rendo graças porque o Senhor é bom e sempre me ouve. Obrigado por mais um dia. Eu conecto meu espírito no Seu espírito. O meu espírito governa meu corpo. O meu corpo foi chamado para desfrutar e obedecer todo o propósito. Eu Te agradeço, meu Deus. Eu Te agradeço por o Senhor ter libertado o Seu povo da terra do Egito, por o Senhor ter mostrado para a gente que a gente é capaz de fazer o que a gente quiser. Com o Senhor como nosso sócio, com o Senhor na frente, nós nunca iremos perder uma guerra. Podem passar anos, meu Deus, mas a guerra será vencida. Obrigado por essa manhã de quinta-feira, onde a gente pode acordar na presença do Senhor, onde a gente pode ler o nosso manual de instruções chamado Bíblia e onde a gente pode evoluir com ele. Nos abençoe, Senhor. Nos dê um coração puro, nos dê um coração limpo e esteja conosco no dia de hoje. Obrigado por hoje, meu Deus. Fechou, moçada! Fechou! Bom dia, Luna Ribeiro! Amanhã às 4h47 da manhã estaremos aqui de novo. Muito bom ler a Bíblia, né? Muito bom a gente começar o dia da melhor forma possível, lendo a palavra. Vocês estão falando aqui com um cara que bebia todo dia, com um cara que fumava, com um cara que não tinha tempo para isso, que às 4h47 da manhã estava dormindo com preguiça. Estou evoluindo pra caramba. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Oração. Orei. Agora eu vou fazer a parte da ação. Vou agir. O dia começou bom, ainda não amanheceu. E nós vamos seguir firme o propósito. Obrigado aí por todos que acompanharam, que participaram, que estiveram junto aqui comentando e compartilhando. Esses vídeos eles ficam salvos no YouTube, tá? Na íntegra. E eu vou postar esse de hoje também aqui no TikTok na íntegra, tá bom? Valeu, moçada. Um abraço a todos e um bom dia. Fui!